Maravilha, vamos lá, vamos dar início, né? Hoje nós vamos falar sobre o dia 28 e o tema de hoje é isso leva tempo, não é nada rápido, não é fast food, não é micro-ondas, é rápido, não é rápido, leva muito tempo esse assunto. E esse assunto aqui a gente vai ser rápido, porém é importante a gente lembrar que leva-se tempo para desenvolver isso daqui. Vamos dar início, né? Quero orar para a gente dar início. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por todos que estão aqui, todos aqueles que estão conosco, os irmãos que também vão ver de alguma forma, ou mais tarde, através, Senhor, da internet, ou que vão chegar depois. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre esse tempo. Nós queremos consagrar esse tempo, esse momento, esse canal, essa transmissão, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor fale conosco. O desejo do nosso coração é viver cada dia mais dentro do teu propósito. Por isso, nos oriente, em nome de Jesus, que nós oramos, te pedimos agradecidos. Amém. 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 Isso leva tempo, né? Dia 28, tá? Dia 28, isso leva tempo. Falando a real, a maturidade, ela não vem por osmose, né? Assim, Rick Warren, ele vai falar isso, assim, não vem por osmose, seria muito bom. A gente pegar um livro, né? Colocar esse livro na cabeça, assim, imaginar, né? Por osmose. Descendo a nossa inteligência, a nossa criatividade. Não vem por osmose. Então ele destaca aqui 2 versículos de início, que eu amo bastante. Eclesiastes fala muito sobre isso, né, sobre o tempo. Então ele coloca assim, ó, tudo na terra tem seu tempo. Tudo na terra tem seu tempo próprio. Seu momento apropriado. Tá? Então, Deus trabalha no ritmo do nosso caráter, não é na nossa ansiedade. Deus está pouco se preocupando com a nossa ansiedade, com o desejo de que as coisas aconteçam rápido. Não, Deus é maravilhoso. Deus, ele não se move pela nossa ansiedade, pelo nosso desespero. Não se move. E aí Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito assim, ó, tenha certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus voltar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então, assim, o que a gente precisa entender? A palavra ela já determina, Deus ele determina só nesses 2 versículos. Não acontece da noite para o dia. Não acontece. Isso tudo, a maturidade leva tempo. Requer paciência. Demora, mas vale a pena. Vale muito a pena você se esforçar para ter uma maturidade. E você mesmo se avaliar e ver assim, nossa, como eu tô maduro para esse tipo de situação. Né? Assim, não brigo mais como brigava antes. Eu comprava briga rapidinho, né? Assim, no trabalho, onde fosse, não aguentava desaforo. Nossa, como eu tô maduro. Nossa, como você tá madura, né? Já prestou atenção nisso? Né? Demora, mas vale a pena. A gente esperar, a gente passar pelo processo. Então, crescimento, né, assim, não tem improviso, tá? E aqui ele vai dizer assim, ó, não existe atalho para chegar à maturidade. Não existe atalho. Tem gente querendo atalho. Tem gente querendo buscar atalho, né, assim, mas não existe. Não tem mágica, não tem fórmula mágica para isso, tá bom? A maturidade, ela vem com o tempo e ela é um processo. Então, ela é uma estrada. A maturidade não é um elevador. Entende? Não é um elevador. Só um minutinho. Silêncio aqui. Ok, então a maturidade ela é um processo, a gente tem que respeitar, é uma estrada, né? Ela não é um elevador. Olha só, levam-se anos para chegar à idade adulta. É necessário toda uma estação para que o fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito Santo. O mesmo se dá. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. O fator tempo é muito importante para o nosso desenvolvimento. Ok? O mais importante é você olhar para onde você estava, aonde você está. Você não é a mesma pessoa de antes. Isso significa que você desenvolveu a maturidade. Talvez uns poucos, outros mais, outros menos, mas assim, você está desenvolvendo maturidade. Maturidade, experiência de vida, né? A maturidade, ela vem pelo tempo, pela experiência. Você precisa experimentar muitas coisas. A maturidade vem através do experimento, dos processos da nossa vida. Então não tem como pular, não tem como a gente pular, né, ou encontrar atalho para isso. Tá? Então a mudança em muitas coisas a gente vai ter rápida, repentinamente. Mas a maturidade não. A maturidade, ela leva muito tempo. A maturidade leva tempo para a nossa vida. A maturidade, ela vem conforme a idade. A maturidade vem de acordo com as experiências que a gente tem, tanto boas e ruins na nossa vida. Por isso que a Bíblia vai orientar que a gente deve observar todas as coisas. Todas as coisas. Né? Provérbios fala que o tolo ele aprende com seus próprios erros, mas assim o sábio ele é mais maduro, e por ser mais maduro ele aprende com os erros dos outros, né? Aprende observando todas as coisas. A sabedoria vem por observar todas as coisas. Então se a gente olhar, né, assim à nossa volta, a gente vai cometer menos erros. A gente vai tomar as decisões corretas simplesmente por observar as pessoas. Não por julgamento, mas olhar com compaixão, olhar com amor, com ternura, mas vai aprender o que não fazer e o que fazer. Então o tempo todo Deus está nos ensinando. O tempo todo, observe a sua volta, observe quem está com você, observe o mundo
E você vai desenvolver sabedoria e maturidade. Ok? Então vamos lá. Quando você tenta proporcionar amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Ele dá um exemplo interessante aqui. Nos Estados Unidos, os tomates normalmente colhidos antes do amadurecimento, eles são colhidos antes do amadurecimento para evitar a deterioração, gente. Meu Deus. Durante o transporte até o varejista. Então o que eles fazem? Ele fala assim, antes de ser vendidos, os tomates eles são pulverizados com gás carbônico. E aí eles ficam vermelhos instantaneamente. Qual que é o objetivo disso? Né, assim, fazer com que o tomate pareça estar pronto. Tá? Mas ele fala assim, ó, tomate pulverizado são comestíveis, mas não são páreos ao sabor dos tomates devidamente amadurecidos no pé. Entende? Então, assim, acelerar o processo não vai ser gostoso, não vai ser bom, não vai ser bom. E às vezes a gente quer isso. Não só de nós, mas a gente quer que os nossos filhos amadureçam rápido também. Sem dar a chance deles viverem o processo. O processo é importante. Enquanto nos procuramos como rapidez o nosso crescimento, Deus se preocupa em ver a gente crescer forte. Deus vê a nossa vida desde a eternidade para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Deus não está com pressa. Deus, Rick Warren, ele é fantástico, porque ele deixa isso bem claro. Deus não se preocupa com a nossa ansiedade, sabia? Ele não está preocupado com o nosso choro de querer convencer Deus. Né, convencer Deus dele fazer alguma mudança na nossa vida. Não. Ele quer saber se você tem maturidade. Ah, isso é fantástico. Ele quer saber se você está pronto para entender os processos, para entender a mudança, para entender se pode haver mudança ou não. E se houver, como você vai lidar com ela. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Ele dá um exemplo aqui de guerra, né? A gente vai pular um pouquinho, mas basicamente ele fala sobre isso, né? Ele fala assim que quando um país ele invade outro país na área terrestre, ou principalmente das praias, né? Ele fala assim que normalmente eles formam uma cabeça de praia, né? Que seria o início. Tomou aquele espaço, ele entra e fica ali. À medida que ele vai vendo oportunidade, aí ele vai entrando e vai tomando outras áreas. E ele compara isso como Jesus faz na nossa vida espiritual. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente permite que ele entre, né? A gente deixa pelo menos apenas um espaço, um pequeno espaço. Então, imagina a sua vida como uma ilha. Jesus ele chega e ele toma um espaço pequeno na nossa vida, né? Que seria a parte que a gente acredita que seja o nosso coração. A partir desse momento, ele vai entrando em outras áreas na medida que a gente permite que ele faça isso. Quando Deus ele permite, quando você permite que Deus ele entre cada vez mais na sua vida, ele vai tomando espaço e ali ele vai dando conhecimento daquilo, ele vai gerando algo novo. Então é justamente isso. É justamente isso. Por isso que a Bíblia fala, né, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o que a gente precisa entender? A nossa vida espiritual, ela é assim, a experiência que a gente tem com Cristo, que é uma mente 1000 vezes mais elevada, não dá nem para fazer comparação, não dá pra gente fazer comparação, ou até mesmo cálculo com relação a isso, mas a gente aprende a ter novidade de vida, porque Deus ele proporciona pra gente experiências novas com ele. Aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, né? A gente começa a ter essa experiência. A partir desse momento a gente ganha maturidade, ao ponto de Deus ele olhar para as coisas simples e dizer, né, você é mais adulto, perdoe, você é mais adulta, ore, você é mais adulto, reconheça, você é mais adulto, né? Assim, vá lá, tenha misericórdia. Quando a gente começa a ganhar essa experiência, a gente começa a ganhar maturidade. Só Deus pode proporcionar isso. O ser humano sozinho, ele não pode. O ser humano sozinho, em si, ele é egoísta. A maturidade, ela vem simplesmente pelo fato de você se doar e conseguir fazer isso, você ganha maturidade. A gente ganha maturidade quando a gente olha para as coisas e a gente começa a ganhar compreensão, não apenas da nossa vontade, mas da vontade das outras pessoas também. O Espírito Santo nos proporciona isso. Então, como que acontece isso? É quando a gente vai dando espaço para que o Espírito Santo entre na nossa vida, para que Deus entre na nossa vida. Em qual área? Talvez a gente abriu o nosso coração e permitiu que Deus estivesse apenas no hall de entrada da nossa casa. Mas às vezes a gente nem deu espaço, né, para que ele sentasse na sala. E na sala é um lugar onde você está acostumado a receber as pessoas, então você tem todo um preparo, você se organiza para isso, né? Isso daqui não está no livro, mas eu sinto de falar isso. E talvez você não vai levar para a cozinha também, porque na cozinha é um espaço mais particular e você está acostumado do seu jeito. Mas e se Jesus ele permitir, né? Se você permitir que Jesus entre, ele vai mudar o seu menu, entende? Se ele estiver na sala, ele já vai fazer com que você, na sala, sentado no sofá, ele vai gerar em você alguns conhecimentos que você nunca teve, intimidade. O fato de entrar na casa, você já permite uma intimidade. Se ele sentar na mesa, você vai ter uma conversa mais séria.
Ele vai perguntar de você, vai falar sobre você, vai mostrar coisas que você não vê. E ele vai dizer quem você é. Se você permitir que ele vá para a cozinha, ele vai mostrar um menu para você. Ele vai falar, olha, isso aqui que você está comendo não é importante, não é bom, isso prejudica a sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde física. Com certeza seu menu vai ser mudado. Se você permitir que ele vá para o outro cômodo, o quarto, provavelmente ali ele vai entender a sua intimidade, vai entender como você é, o que está nas gavetas, o que está dentro do guarda-roupa, entende? Então, o que acontece? A gente precisa entender, Jesus ele quer fazer parte da nossa vida, e às vezes a gente deixou ele só no hall de entrada da casa, mas ele quer fazer parte de todos os cômodos. Será que não está na hora da gente permitir que ele entre e ele faça conhecimento de tudo na nossa vida? Porque a maturidade vem através disso, queridos. A maturidade vem através disso. Então, o que a gente precisa entender é que tem parte do terreno da nossa casa, da nossa vida, que só vai fazer diferença, ou vai ser diferente, pode-se dizer assim, se a gente permitir que Jesus esteja lá. Então é importante a gente pensar sobre isso. Aonde que ele está? Até onde Jesus é permitido estar na nossa vida. Então, veja bem, a maturidade, né? A maturidade ela vem através da unidade da fé em comum, do conhecimento comum do Filho de Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais nós alcançamos a verdadeira maturidade. Não tem outro jeito. Maturidade não tem como. Existe a maturidade humana, a maturidade humana, né? Que é normal. Todo ser humano deve ter essa maturidade naturalmente, mas a maturidade espiritual, que é aquilo que a gente almeja hoje, né? Inclusive as pessoas estão falando muito sobre isso. Eu encontrei um rapaz que ele diz assim, olha, eu tô com 50 anos, eu consegui tudo na minha vida, mas uma coisa eu negligenciei, a minha espiritualidade. Então, Marcos, eu sinto realmente de buscar uma igreja, de buscar um lugar onde eu possa tocar na minha espiritualidade e ganhar conhecimento nessa área. E aí eu convidei para estar indo na igreja. Mas é uma pessoa que vai ter que tomar uma decisão mesmo. Ele tem que estar muito bem decidido com relação a isso. Porque ele sempre se afastou desse tipo de conversa. Nunca deu abertura. E hoje ele está dando abertura, mas é porque ele sente. Entende? Então, assim, muitas das vezes a gente não tem maturidade espiritual justamente por causa disso. E a maturidade espiritual, ela é necessária na nossa vida. Totalmente necessária. Para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Não tem outro jeito se nós não permitirmos ter ou desenvolver essa maturidade. Olha só, aqui em Efésios 4:13, diz, na unidade da fé em comum e no conhecimento comum do Filho de Deus, alcançamos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão da plenitude de Cristo. Torna-se semelhante a Cristo, é o seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Então, qual que é o objetivo? Deus ele quer que você seja parecido como o Filho dele, porque é a única forma da gente viver o propósito de Deus. É a única forma da gente ter estrutura mental e espiritual para poder viver o propósito. Nós estamos falando sobre propósito de vida. Não existe outra forma, se não for em Cristo. Porque em Cristo ele revela todas as coisas. Em Cristo ele dá sentido na nossa vida. Em Cristo ele recupera, ele restaura a nossa origem, restaura os nossos valores, os nossos princípios. Em Jesus, é por isso que Jesus, ele é o único caminho, verdade e vida que eu e você precisamos alcançar. Entende? Então, assim, se nós não estamos em Cristo, nós vamos viver imaturos. Se nós não dermos a chance de caminhar em Cristo e obter o conhecimento e relacionamento com Cristo, nós vamos viver imaturos. Acerca da vida, acerca do casamento, da família, acerca do próximo, acerca dos relacionamentos. Por que os relacionamentos estão como estão? Por quê? Por que as pessoas não toleram mais? Por que as pessoas não têm mais compaixão? Por quê? Porque são imaturos espirituais. A maturidade vem através do Espírito Santo de Deus, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Está preparado para aprender a ser maduro? É um processo. É um processo. Não tem atalho. Precisamos estar em Cristo. Vamos correr. Olha só, até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar. Pela adoração, pertence pela comunhão e transforma-se pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Cristo. Você começou, Colossenses capítulo 3, versículo 10, está escrito assim, ó, você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo, e se tornando como aquele que o criou. Então, hoje nós somos obcecados por rapidez. Tudo, né, assim, tudo é muito rápido, né? A psicologia fala que hoje os relacionamentos, eles são voláteis, os relacionamentos, eles são líquidos, não tem nada sólido. As pessoas pouco procuram ser sólidos, ou solidificar alguma coisa. Até os casamentos, os relacionamentos aqui em casa, procura não solidificar nada. Por quê? Porque fica fácil desmanchar depois. Tudo isso porque falta maturidade espiritual. Não tem propósito, não tem princípio, não tem fundamento. Então, preferimos dar um jeitinho, ou seja, ter um atalho, ou uma solução imediata, caso as coisas deem errado. Queremos um sermão, não queremos um sermão, um seminário, ou a gente quer apenas uma experiência apenas que resolva instantaneamente todos os nossos problemas. E isso não existe. Precisa-se do processo, precisa ter processo, não tem atalho nenhum. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado
de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. É um processo gradual. Gente, não tem como. Tem que caminhar na estrada. Não é um elevador. Não existe. Né? Não existe. Precisa permanecer. A Bíblia diz, somos transfigurados como Messias, como o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante pela medida de que Deus entra na nossa vida e nos tornamos como Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Por que leva tanto tempo? Por que leva tanto tempo? Porque a gente aprende devagar. Porque a gente aprende devagar. Não basta ouvir uma vez, a gente precisa viver, errar, aprender, levantar. É igual criança quando está aprendendo a andar. É igual criança quando começa a andar. Ela cai, aí ela se levanta, ela cai de novo, se levanta, ou seja, começa engatinhando. Por isso que leva tempo. Porque a gente demora para aprender. Demora para aprender. Tem gente que está caindo o tempo todo no mesmo lugar. Tem gente que está caindo sempre na mesma situação. Tem gente que está caindo sempre no mesmo problema. Então leva tempo. Jesus ele é cauteloso no desenvolvimento dos seus discípulos. Ele respeitava a dificuldade de cada um, o processo de cada um, o desenvolvimento de cada um, a natureza de cada um. Cada um tem uma natureza diferente. Não dá para comparar. Tem gente que desenvolve muito rápido, tem gente que demora para desenvolver. Tem gente que desfralda rápido, né? Tem criança que desfralda rápido. Essa coisa eu acho muito interessante. Assim, tem mães ainda que não aprendeu isso, né? Não tem maturidade ainda. E fica dizendo assim, mas assim, você tem que desfraldar logo, né? Assim, o meu já desfraldou nem com 1 ano, já não tinha fralda. Com 2 anos, assim, já não tinha, não usava mais fralda. Né? O seu ainda tá com 3, o seu ainda tá com 4. Gente do céu, assim, cada criança é uma criança. Tem a sua natureza diferente, tem o seu organismo diferente. Jesus, ele era maravilhoso, ele é maravilhoso, porque ele era maravilhoso nas escolhas dos seus discípulos. Ele escolheu todos diferentes. E ele respeitou o processo de cada um, o limite, a natureza, o desenvolvimento de cada um. Por que a gente precisa aprender a viver como Cristo, aprender com ele? Porque a gente não causaria tanto problema. A gente estaria vivendo, né, segundo o seu coração, a gente estaria trazendo mais solução para o mundo, né? E não trazendo problema para o mundo. Amém, gente? Estão comigo? Estão aí? Ok. Por que nós levamos tanto tempo para mudar e para crescer? Há várias razões. O primeiro, nosso aprendizado é lento. Nosso aprendizado é lento. É comum termos que repetir 40, 50 vezes o tempo todo a mesma coisa. Paulo, ele fala isso para a igreja, gente. Paulo vai falar para a igreja assim, eu não canso de dizer as mesmas coisas, porque vocês são lentos para aprender, muitos de vocês eram para ser mestres. Mas ele, na paciência que Jesus o deu, ele continuava repetindo. A história de Israel demonstra quão depressa nós esquecemos as lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Então sempre vai ser assim. O primeiro é porque nosso aprendizado é lento. Segundo, temos muito a desaprender. Então a gente tem que aprender uma palavra nova. Desaprender. Desaprender. A gente só fica no aprender, no aprender, no aprender, no aprender. Mas assim, para aprender você precisa desaprender muita coisa. Então você precisa deixar muito hábito para poder aprender novos hábitos. Muitos procuram um psicólogo por causa do problema pessoal ou relacionamento. Leva anos para desenvolver e dizem, preciso que você resolva isso, né? Tem 1 hora. Ingenuamente esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Isso é o que acontece. Quem vai para terapia? Quem vai para psicólogo? Quem vai, às vezes, vai para a igreja, né? Ela chega desse jeito. Desse jeito. Com a maioria dos nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins, não se desenvolve da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Né? Não há pílula, não há oração, não há teoria, não há unção, não há óleo ungido, gente. Não tem óleo ungido. A gente precisa entender isso. Porque precisa criar novos hábitos, precisa criar agora aquilo que a Bíblia nos diz que nós devemos manter, né, a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Então, não tem como. Rick Warren, ele é enfático nisso. Ele deixa o primeiro, porque nosso aprendizado é lento, o segundo, porque nós temos que desaprender muita coisa. Desaprender. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso do quê? Despir-se do velho homem, e revestir-se do novo homem. Efésios 4, 22, 25. Colossenses também fala e Romanos também fala. Então, o que a gente precisa entender? Que a nossa velha natureza, ela está com várias camadas de aprendizado que nunca deveríamos ter aprendido. Então, o que acontece? O Evangelho nos ensina a se despir, a se lavar, a tirar a vestimenta, a jogar as roupas velhas e ter uma nova vestimenta. Quem nos veste é Cristo. Então, a gente precisa aprender a se lavar. Então, tem que tirar a sujeira, tem que tirar as camadas, desaprender. Então, primeiro é porque nosso aprendizado é lento, segundo, que nós devemos desaprender. O terceiro, por que demora tanto para crescer? Porque nós temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Então tem gente que quer mudança, mas não gosta de ser confrontado. Que quer mudança, mas não gosta de ouvir a verdade. Que quer mudança, mas tem medo de ouvir a verdade. Né? Tem um evento aí de homens, não vou ficar falando o nome, né? E aí tem muitos homens que querem mudança. Mas eles têm medo. Medo do quê? De ter que lidar.
com as suas mazelas, de ter que lidar com a sua fraqueza, de ter que lidar com a verdade. E que são as coisas que ele aprendeu e que ele não sabe ainda que precisa ser tirado isso. Os velhos hábitos, o comportamento ruim, os pensamentos tóxicos que ele tem. Então, assim, vai ter que lidar com tudo isso. Vai ter que lidar com a integridade, com o caráter, vai ter que remover tudo isso, vai ter que expor tudo isso. Então, assim, isso dói, isso dá medo, isso mexe com o nosso orgulho, então a gente não tem humildade para aprender. Por isso que demora tanto. A maturidade, ela demora, ela tem uma estrada mais longa justamente por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egocentrismo. Nós somos egoístas por natureza. E Jesus, ele quer tocar a nossa natureza para tirar todo orgulho e todo egocentrismo. Então, somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz, a sua verdade sobre as nossas faltas, fracassos, traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. Aí sim, a gente começa a fundamentar e limpar a casa para construir, né, agora uma caminhada de maturidade. A maturidade, ela vem através do reconhecimento. Se a gente não reconhece, se torna muito difícil. O ser humano não tem transformação se não reconhecer. Então, esse é o terceiro ponto, porque nós não somos humildes para encarar a verdade. Nós não somos humildes. A humildade é uma característica de Jesus. Jesus era humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entende? Então, assim, é por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva de ensino. Ok? Então, nós vamos para o quarto. Por que que é difícil a gente desenvolver a maturidade? Por quê? Em quarto lugar, crescer é quase sempre doloroso e assustador. Dor. Olha só, sem dor, sem transformação, sem mudança, a gente vai viver só de aparência. Só de aparência. Então, não há crescimento sem mudança. Não existe mudança sem medo. Perda. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar. Você deve perder. Ou você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tem que quebrar os velhos hábitos. Não adianta. Se você tem o hábito de sempre fugir do confronto, se tem um hábito de mentir, se tem um hábito, né, de simplesmente ficar se maquiando para que as pessoas não vejam quem você realmente é. Então, assim, isso, na realidade, é um motivo principal que você não quer sentir dor. A dor do quê? A dor de se expor. Tem que doer. Não tem jeito. Porque você imagina, você está convivendo há anos com uma coisa que precisa ser arrancado de você. Isso daí, esse rompimento, né? Esse processo de você remover isso de você romper com isso, isso dói. Isso dói. Mas o que eu quero dizer é aqui uma coisa interessante, enfatizar, que quanto mais dói, mais transformador vai ser. Olha, todas as situações da minha vida que eu passei por dor, nesse aspecto, de ter que tirar de dentro de mim, de ter que expor, de ter que falar, foi aonde eu tive maior mudança. Então, não adianta, você precisa entender, isso não faz parte de você, isso não faz parte. Quando que eu posso me expor a isso? Quando você entende o plano de Deus, o propósito de Deus para sua vida. Deus está dizendo que Ele tem muito mais para dar. Talvez seja uma vergonha, um pecado oculto, seja o que for. A gente tem que se expor para que Ele mova, para que você viva de uma forma livre, na liberdade do Espírito Santo e viva o propósito dele. Então, é necessário dor sim, é necessário você ter coragem. É comum que as pessoas destacarem a sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem, é o meu jeito de ser. Eu vejo muita gente dizendo isso. Eu sou desse jeito mesmo. Casou comigo já sabendo. Não é isso. Casou com você sabendo que você era assim. Mas Deus, Ele sabe muito bem que todos nós precisamos de mudança. E Ele deseja que a gente viva essa mudança. Porque é essa mudança que a gente vai fazer a gente viver no nosso propósito. Então Deus tem um propósito. Então, na nossa cabecinha, a gente precisa ser humilde para entender que nós não sabemos nada. Deus sabe de todas as coisas. Deus é quem conhece você. Deus é quem proporcionou para você um propósito, um futuro, um caminho para cada um de nós. E a gente precisa entender que o que Ele tem para nós é o melhor que se pode ter nesse mundo. Mais do que os bons planos e projetos que nós fazemos, Deus, Ele tem muito mais. É muito melhor. É muito melhor a gente viver a nossa vida dentro do propósito de Deus, porque a gente vai estar funcionando da forma correta pela qual a gente foi criado, do que chegar no final da nossa vida, construir algo grande e descobrir que isso nunca foi o propósito de Deus. Entende? Nós estamos falando de propósito, e esse livro fala de propósito, e isso só é possível a gente viver o propósito de Deus se a gente decidir crescer, ter coragem. Às vezes é assustador, mas sem dor não tem transformação. Tem que abrir o nosso coração. Então você foi feito desse jeito, né? Não, você não foi. Você é desse jeito porque você aprendeu e precisa desaprender esse jeito seu de ser. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem que não irão se tornar. Esse medo pode certamente retardar o crescimento. Não vai levar você à maturidade. Essa fala, eu sou desse jeito, então vamos tirar isso da nossa vida, gente. Rasga isso.
Definitivamente, desaprenda esse hábito. É o meu jeito de ser, eu sou desse jeito mesmo. Não, você não é. Você nem sabe ainda quem você é. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Deus, ele quer que você veja você como você é. Para isso, você precisa ter muita coragem de deixar esses hábitos. O quinto, hábitos que levam tempo para se desenvolver. Por que a mudança é tão difícil? Não é só por ter hábitos ruins, mas é por não escolher os hábitos que vai levar a gente ao desenvolvimento. Tá? Então lembre-se, o seu caráter é a soma total dos seus hábitos. Isso é uma frase da psicologia que hoje a Bíblia falava muito tempo antes, mas hoje a gente precisa entender. O seu caráter é a soma de todos os hábitos. Então todos os hábitos que você tem vai determinar o seu caráter. Então ele deixa uma coisa aqui bem clara e eu acho interessante. Ele fala assim: hábitos que constroem caráter são geralmente chamados de disciplinas espirituais. Existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Então não adianta você pode dizer que você é gentil. Você pode dizer que você é uma pessoa que ama, mas se você não tiver hábitos, né, você não tiver novos hábitos que mostram uma gentileza, ou que mostram um amor ao próximo, você está se enganando, tentando enganar os outros. Na realidade, os outros você não se engana, mas você não engana, mas você engana a si mesmo, dizendo que você é gentil. Eu sou uma pessoa muito gentil, né? Assim, não, você não é. Se você não mostra gentileza, você não é. Não dá para ser gentil se não tiver hábitos de gentileza. Até que isso se torne natural na sua vida. Entende? Então, assim, é justamente isso. Você pode até dizer que você é íntegro. Ele fala aqui, ó, a menos que tenha um hábito de ser honesto. Então você não pode falar. Você não pode falar que você é uma pessoa íntegra se você não é honesto com sua esposa, se você não é honesto com seus filhos, se você não é honesto com as pessoas que estão à sua volta. Você simplesmente diz que você é uma pessoa íntegra ou pensa que é uma pessoa íntegra, mas você não tem hábito de integridade, de sinceridade, de honestidade. Então, você está se enganando. Os hábitos definem o seu caráter. Né? E ele volta a dizer enfaticamente nisso. Por quê? Porque o que define o nosso. Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu sou uma pessoa boa, então, né, assim, naturalmente, se essa pessoa é boa, vai ter comportamento de uma pessoa boa, de um coração bom. Não. Na realidade, os hábitos, você precisa aprender. E o que é aprender? Todos nós estamos aprendendo. Então, para aprender algo novo, você precisa ter hábitos, você precisa habituar, né, praticar. Por isso que a mudança vem por praticar a palavra. Por isso que Deus enfatiza isso. Pratique a palavra. Não sedes apenas ouvintes, mas assim, praticantes da palavra. Né? É ouvinte. Você tem que, não é só ouvir a palavra, mas é praticar. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam em um caráter semelhante a Cristo. Como? Praticando. Praticando. Coloca aí, vamos praticar. Coloca aí no chat, gente. Vamos praticar. É praticando. Isso leva tempo. Não existe hábito instantâneo. Não existe hábito instantâneo. Por isso que Paulo vai exortar Timóteo. Ele fala assim, ó, pratique essas coisas. Dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Tem gente que quer ter progresso. Mas se não está praticando, não tem como. Quer ser um bom marido? Pratica. Você quer ser uma boa esposa? Pratica. O quê? O que a Bíblia diz. Provérbios 31, tá lá. A receita que a mulher precisa praticar para ser uma boa esposa. Então não diga que você é uma boa esposa. Se você ainda está no processo. Eu estou no processo de ser uma boa esposa. Estou praticando Provérbios 31. Aí ok. Mas assim, eu sou uma excelente esposa. Né? Assim, então vamos ver o que é uma excelente esposa segundo o coração de Deus. Né? Aí vamos lá, Provérbios 31, tá lá. Aí você olhando para Provérbios, você vai falar, meu Deus do céu, será que eu estou praticando tudo isso? Não. Então, assim, eu não posso dizer que eu sou uma boa esposa. Eu estou me desenvolvendo cada vez mais a ser uma boa esposa. Por quê? Porque eu estou praticando Provérbios 31. Vamos praticar. Aí, vamos praticar. Ok? Então, por isso que Paulo exorta isso, gente. O Timóteo era novo na fé. Provavelmente acredita-se que foi o pastor mais novo, né, assim, da igreja primitiva. E ali Paulo fala assim, olha Paulo, ô Timóteo, né, assim, pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Então é necessário que as pessoas vejam o nosso progresso. É necessário que as pessoas vejam o quanto você está parecido cada vez mais com Cristo, parecido cada vez mais com Jesus. Então não é só um cristão nominal. Não é apenas dizer que eu vou à igreja. Não. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Ela é diferente da maioria das pessoas. Ela tem um brilho diferente, um sorriso diferente. Ela fala diferente. A presença dela é diferente. Ela não está falando nada, mas só o fato dela estar. Essa pessoa não carrega uma energia, né? Você já viu? Aqueles sensitivos, aqueles que são mais os espíritas, né? Que gostam de falar de áurea, gostam de falar. As pessoas olham e falam assim: nossa, desculpa, mas você tem uma energia boa, né? Eu ouço muito isso. Eu vou ficar quieto, né? Esses dias eu tive uma experiência. Você tem uma energia boa, né? Você tem uma áurea, né? Que fala assim, áurea boa, né? E eu falo assim, sério? Aí, assim, queria já estar ensinando outras coisas, né? Mas, assim, enfim, é palpável. A sua presença, você não precisa dizer, você não precisa falar. As pessoas sentem. Por quê? Porque você é um praticante. Você não é apenas ouvinte. E Paulo estava dizendo assim, Timóteo, vamos praticar, para que as pessoas possam ver o seu progresso. Ao ponto das pessoas olharem para você e falar assim, olha, você não é fulano de tal? Né? Eu te conheci quando você chegou no Japão. Lembra, a gente trabalhou junto. Eu estudei com você. Nossa, mas você está muito diferente. Já tiveram essa experiência?
Você está muito diferente. E aí você tem a certeza que essa diferença é para melhor. Por quê? Porque você está praticando a palavra, você está caminhando com Cristo. Amém? Então, é justamente por isso. Por que demora tanto? Porque a gente não pratica. A gente não tem bons hábitos. A gente fica nos velhos hábitos. E, em sexto lugar, por que é tão lento o desenvolvimento da nossa maturidade? Aí Rick Warren, ele coloca aqui assim, ó: creia que Deus está operando em sua vida mesmo quando você não sente. Creia que Deus está operando na sua vida mesmo que você não sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Eclesiastes 3:1. Né? Na vida espiritual também existem estações, e pode haver uma curta, intensa explosão de crescimento, primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. Amém? Então, e quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual, se for lentamente, paulatina. Né? Deus nunca é apressado, mas sempre pontual. Então a gente tem que acreditar. Deus, aquele que começou a boa obra, há de terminar. Quem começou a boa obra? Aquele que eu abri a porta do meu coração para que ele entrasse na minha casa, e aí ele está transformando à medida que eu permito que ele acesse todos os cômodos da minha casa. Então eu abro a porta, entre, seja bem-vindo, e aí agora que eu vou contar minha história, vou abrir meu coração, vou rasgar o meu coração, e aí sabendo que ele tem todas as respostas, toda a cura, e ele pode realizar um milagre, ele faz um milagre no momento que eu estou no sofá, e aí a gente leva ele para a cozinha, dá uma olhada, olha o jeito que eu estou me alimentando, né, o que eu posso mudar aqui, dá o seu, né, igual aquela pessoa assim, olha, eu gostaria que você desse a sua ideia aqui, o que pode ser diferente? Ao ponto de acordar de manhã, gente, e ao invés de pedir para que Deus abençoe o seu dia, dizer assim: Senhor, o Senhor já me abençoou, e eu quero hoje saber assim, o que o Senhor está fazendo. Me deixe participar de algo. Pai, me deixe participar de algo maravilhoso que o Senhor está fazendo hoje. Deixe eu fazer parte disso. Né? E isso não é você trazer Deus e dar um espaço para Ele na sua agenda, mas é você pegar a capacidade e o posicionamento, a disposição que você tem de chegar e falar assim: Pai, eu quero fazer parte da sua agenda hoje. E aí a gente olha pro bom samaritano, a gente olha também pro mestre da lei que passa e vê aquele homem caído, e a gente percebe que todos eles tinham uma agenda corrida, mas nenhum deles pôde parar, porque eles tinham uma agenda a cumprir, porque eles queriam fazer a agenda deles. Mas houve um homem que era o samaritano, ele parou a agenda dele para dar atenção naquilo que Deus estava fazendo. Às vezes tem gente orando, pedindo para Deus, para que encontre uma resposta. E aí naquele momento, Deus ele fica procurando alguém que está disposto a participar. Deixa Deus ministrar no nosso coração. E aí ele procura um bom samaritano. Eu dou graças a Deus que na nossa igreja tem muito samaritano. Eu dou graças a Deus. Não tem pessoas loucas correndo para cumprir uma agenda ao ponto de não entrar na agenda de Deus. E eu oro para que Deus continue trazendo pessoas assim, com o coração disponível. Então a gente precisa crer que Deus está operando. A maturidade ela vai aumentar, a gente vai amadurecer, vai maturar mais rápido se a gente entender isso. Que Deus ele tem uma agenda e a gente pode acordar pela manhã e dizer: Senhor, deixa eu participar de algo maravilhoso que o Senhor está fazendo. Me usa, me direcione. Com o tempo, pequeno broto pode se transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Então Deus não está preocupado com o nosso choro, com o nosso lamento, com a nossa ansiedade. Ele está preocupado à medida que a gente se dispõe para que ele possa entrar, operar e que a gente possa estar disposto a viver a agenda dele. Amém? Então mantenha um registro de lições aprendidas. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo a todos. Por favor, esteja fazendo agenda. Faça agenda, você vai amadurecer muito mais rápido. Eu falo isso para muitas pessoas. Marque as experiências grandes que você teve com Deus e as pequenas também. Esteja anotando. Hoje, se você não pode ter uma agenda, você tem notas no celular. Começa a anotar. Hoje, Deus falou comigo assim, assim, assim. Hoje, Deus proveu a minha alma e as minhas emoções com fulano de tal que estava aqui e falou comigo. Hoje, Deus realizou um milagre na minha vida financeira, tal hora, de acordo com essa situação, assim, assim, assim. Hoje, a partir de hoje, eu comecei um novo caminhar com Deus, assim, assim. Hoje, eu tomei uma decisão. Hoje, Deus falou comigo. Hoje, Deus me direcionou. Hoje, Deus me... Faça uma agenda. Faça uma agenda de todas as coisas que Deus interferiu ou que você permitiu, né, fazer parte da agenda de Deus. Marque isso vai amadurecer muito. A gente ganha uma maturidade maior porque quando a gente está um pouco perdido, você olha para a agenda, você folheia aquilo, você dá uma olhada por datas e você vê como Deus é maravilhoso. Não dá para você deixar Deus de lado.
você vai querer mais de Deus, você vai querer ter novas experiências, você vai querer novas revelações e você vai fazer de tudo para isso. Então aí você vai estar amadurecendo mais rápido, porque você tem anotado ali nas coisas mais importantes que Deus operou na sua vida. Em oitavo, por que as coisas são lentas? Por que é difícil? Por que é difícil, gente? Porque a gente deve ser paciente com Deus e com você mesmo. Tá? A gente tem que ter a paciência. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Raramente. Ou seja, o calendário de Deus é diferente do nosso. O calendário de Deus é diferente do seu. Preste atenção. Diferente do seu. O seu tem muita coisa aí desnecessária, fútil. Às vezes nem tem. Tem gente que nem tem calendário. Mas o de Deus é completamente diferente. E Ele quer que você faça parte do calendário dele. Ele até quer fazer parte do seu calendário. Mas às vezes você não tem nada. E às vezes o que você tem, Ele fala assim, filho, eu só quero acompanhar você, mas eu não estou acreditando que você está marcando isso. Eu não estou acreditando. Mas se é para o seu crescimento, eu vou estar. Faço questão de estar. Mas eu vou até mexer aqui para mudar um pouquinho aqui alguma coisa. Então, é justamente isso. Seja paciente com Deus e paciente com você. Por quê? Porque às vezes o seu calendário não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Seu calendário, Deus olha assim e fala assim, misericórdia, misericórdia. Não, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Aí faz alguma coisa assim que você, pum, toma um susto. Você fala, o que aconteceu? Minha vida parece que está virando de ponta cabeça. É Deus mudando o calendário, porque senão você estaria gastando o seu tempo, gastando a sua vida totalmente sem propósito, sem sentido nenhum. Sem sentido. Faz sentido isso, gente? Faz sentido ou não? Estamos quase apressados enquanto Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparente, lento, que está fazendo. Mas nem é culpa de Deus. Às vezes é nossa culpa. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo da vida a fim de prepará-lo para uma função na eternidade. Deus está sempre agindo. Deus está sempre se movendo, colocando você nos processos, porque Ele é seu Pai e Ele te ama. A Bíblia é cheia de exemplos de que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente de líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés. Moisés foi 80 anos, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e maturando. Matutando, né? Assim, maturando. Será que está na hora? Eu te pergunto, será que você ainda não espera? Você precisa amadurecer muito aqui nessa área. Você precisa mudar algumas coisas nessa área, filho. Mas eu estou com você. Eu estou com você. Creia, eu estou com você. Quanto mais você praticar, quanto mais você ter a certeza, fé e crer que eu estou com você, mais rápido você vai chegar. Você não vai ser cometido pela ansiedade, você não vai ser cometido pelo medo, pela depressão, mas você vai estar celebrando o tempo todo. Tanto nas lutas quanto nas vitórias. Vai ser maravilhoso caminhar com você. É isso que é maravilhoso. É maravilhoso a gente servir, né, o reino de Deus. Servir as pessoas, se entregar a Deus. É maravilhoso por quê? Porque nada para, nada limita na nossa vida. E tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Até as coisas que às vezes a gente sabe que é erro nosso, a gente olha, analisa, aí você vai ver que faz sentido. Ao contrário de que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passo suave para a maturidade, nem segredo de santidade instantânea. Não existe. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele faz da noite para o dia. Mas quando Ele quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Um carvalho é muito tempo. É uma das criações maravilhosas que Deus faz. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades, período de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha, Tiago capítulo 1, versículo 4. Por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu. Olha lá, Abacuque capítulo 2, versículo 3. Essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Deus já tinha dado uma visão. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Que você receba esse versículo. Deus está dizendo assim, olha, essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, mas vai chegar. Vai chegar. E confie em mim. O atraso não é uma negativa de Deus. É apenas um processo. Ele entendendo o tempo certo das coisas. O tempo certo que nós podemos receber ou não. Amém, gente? Deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração através dessa lição. Lembre-se de quando você já passou. Lembre-se de quanto você já passou. Não de quanto terá que passar. Você não está, onde você deseja estar agora, mas também não está onde costumava estar. Você está vivendo um processo, Deus já está cuidando de você. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam broche com letras PG, que significava o quê? Significava, favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra em mim. Então era uma forma de você mostrar, por favor, seja paciente que Deus ainda não cumpriu uma obra em mim. Eu acho interessante a gente fazer isso, né? Um broche, né? Olhar para as pessoas, para que a sua esposa veja, para que o seu marido veja, para que quem está ao seu lado veja. Seja paciente comigo, porque Deus ainda não terminou a obra.
não terminou a obra que ele começou em mim. E é isso, querido. Deus ainda não terminou a obra que começou em mim. Seja paciente comigo como pastor. Seja paciente comigo como marido. Seja paciente comigo como amigo. Eu sou falho, mas eu estou caminhando, eu estou no processo. Deus ainda não terminou a obra que começou em mim. Ele não terminou a obra que começou em você. Você não vai virar um cristão maduro de uma noite para o dia, de uma hora para outra. Não vai. Não vamos. Mas, se você ser sincero e ter um coração disposto a viver com Cristo, a praticar a palavra, a praticar o evangelho, então Deus ele vai transformar a sua vida de dentro para fora. De pouco a pouco, no tempo dele, as pessoas vão ver o seu progresso. Amém? Amém? Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverança. Ele colocou aqui, né? Rick Warren. Até mesmo a lesma, a tartaruga, todos eles alcançaram. Se eles alcançaram, nós vamos alcançar também. Seja paciente comigo também, né? É isso aí, Marcos. Seja paciente comigo. Seja paciente comigo. Eu estou no processo e ele vai terminar essa obra. Eu tenho certeza. Vai terminar. Amém? Então, a lição de hoje é justamente isso. Que a gente possa entender, né? Não tem atalho. É lento, mas ele está trabalhando. E eu queria, para terminar, a gente vai falar aqui tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para você memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em você. E tenho certeza de que ele continuará até que seja concluído quando Jesus voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então creia isso. Coloque isso no seu coração. A gente almeja tanto a vinda de Cristo. Tem gente que, por causa do sofrimento, fica clamando, Jesus, volta logo. Né? Maranata, Maranata, Maranata. Mas ouve só. Seria importante a gente focar de forma diferente. Imaginando assim, a obra que ele começou, ele vai terminar até que ele venha. Até que ele venha. E se ele tiver que vir amanhã, né, assim, eu vou me esforçar o máximo para que ele me encontre transformado. Uma pessoa com um novo hábito, praticando o evangelho, praticando a sua palavra. Jesus ele disse assim que aquele que ama ele, pratica as suas palavras. Aquele que me ama, pratica as minhas palavras. Que a gente seja praticante e não apenas ouvinte. Amém? Pergunta para meditar. Em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha paciência com você. Tenha paciência com Deus. Ele começou a obra e ele vai terminar na sua vida. Eu creio. Feche seus olhos aí. Quem está dirigindo não fecha não. Né? Tem gente aí dirigindo. Não feche os seus olhos. Quero orar para a gente terminar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Sabemos que o teu propósito está se alinhando cada vez mais com os teus filhos. Aqueles que têm ouvido para ouvir. O Senhor tem direcionado. E são dias desafiadores. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel para terminar a obra que o Senhor começou. Estamos à sua disposição. Estamos, ó Deus, vivendo cada vez mais com a disposição de ser praticantes da sua palavra. Não apenas ouvinte. Por isso, trabalha enquanto nos esforçamos. E que cada um dos nossos irmãos que estão aqui possam ter paciência uns com os outros. Porque nós temos a plena certeza de que o Senhor ainda vai terminar a obra que começou em cada um de nós. No nome de Jesus, nós oramos, te pedimos agradecidos. Amém, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente a sua família e que nós possamos aí estar vivendo uma vida com propósitos. Um abraço no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. A paz. Tchau, tchau.